Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores defendem o Estado democrático e a ideia de uma nova constituinte. Começa a funcionar nova estação de tratamento de água do SAMAI. Voluntários fazem ações de orientação à população sobre as doenças de diabetes e Parkinson. Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2016. O TVL Notícias está no ar. Audiência pública aqui na Câmara para discutir o projeto de lei que cria o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, aqui de Blumenau, foi transferido para o final deste mês. O evento seria amanhã aqui na Câmara, mas foi adiado. A reunião vai ser agora, então, no dia 26 de abril, 7 horas da noite, no plenário da Câmara. O requerimento que solicita a realização dessa audiência pública é do vereador Jefferson Forres, do PT, e foi aprovado pelo plenário. Ações marcam atividades de conscientização do diabetes e do mal de Parkinson. Acompanhe. O Dia Nacional do Parkinsoniano é celebrado no dia 4 de abril. Já o dia 11 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, criado em 1998 pela Organização Mundial da Saúde. E no último final de semana, várias pessoas voluntárias, entre elas médicos, empresários e estudantes, se reuniram em frente à Catedral São Paulo Apóstolo para orientar a população sobre os sintomas e o tratamento que possibilita uma melhor qualidade de vida para os pacientes e familiares. Estamos trabalhando, por exemplo, aqui na escadaria da Catedral, na Rua 15, para fazer a conscientização à população, diretamente a conscientização de rua, panfletagem, falando sobre a doença e divulgando, obviamente, esse evento que nós estamos fazendo no período da tarde, que é o primeiro simpósio multidisciplinar na doença de Parkinson, falando sobre o que o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o fonoaudiólogo, o enfermeiro e o serviço social podem ajudar na doença de Parkinson ao portador de Parkinson, os direitos do cidadão. Parkinson é uma doença do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro. Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade. Mas os sintomas da doença podem começar ainda na juventude. A gente trabalha com os principais sintomas, seriam 4 na verdade, Um deles é a lentificação do movimento. O indivíduo ele começa a ficar mais devagar do que o habitual para fazer as atividades do dia a dia. Ele pode apresentar uma rigidez, eu até costumo falar no consultório como se fosse um encarangado. Ele começa a ficar mais encarangado para fazer as atividades. O paciente pode evoluir com um tremor, E ao longo da doença ele pode desenvolver uma dificuldade de equilíbrio, dificuldade de marcha. Importante enfatizar que geralmente o quadro começa mais de um lado em comparação ao outro. Então quando ele vê aquela lentificação de movimento, encarangadinho, às vezes passa ou desapercebido ou às vezes por algum problema articular. No local, voluntários da Adevale, a Associação dos Diabéticos do Vale do Itajaí, também estavam orientando a população sobre a doença e fazendo teste de glicemia. Nós temos uma atividade aqui já há 4 anos na Rua 15 para identificar possíveis diabéticos. Como é uma disfunção que não causa dor, certo? Muitas pessoas acham que não tem essa disfunção. E com esses exames que a gente realiza aqui na 15, a gente identifica uma série de pessoas que têm a disfunção e não sabiam. E nesses casos, quando são identificadas, a gente encaminha essas pessoas à rede municipal de saúde ou à rede particular para serem tratadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 1980, cerca de 108 milhões de pessoas tinham diabetes. Dados mais recentes mostram que 422 milhões de adultos estão com a doença crônica, que é caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. O número praticamente quadruplicou nesses 34 anos. Isso se deve à falta de prevenção. O teste de glicemia, que aponta se o nível de açúcar no sangue está alto, é rápido e indolor e pode salvar vidas. Quanto mais cedo você conseguir identificar a disfunção, certo? Você acaba não ocasionando problemas oculares de rins, coração, vascular, certo? E com o início do tratamento já bem cedo, você consegue ter menos problemas futuros na descoberta de diabetes. O parlamentar Ian Manton marcou presença no local.
fez teste de glicemia e incentiva as ações de saúde. A prevenção é o melhor remédio e nós, assim como também os diabéticos, a gente está iniciando um grande trabalho também com relação à conscientização também para as pessoas que têm o problema de mal de Parkinson. E nós fizemos uma lei que possa oportunizar ações como estas, incluindo uma semana. E quando vejo aqui, principalmente os médicos da nossa cidade, quando vejo aqui os estudantes também de medicina, poder estar se envolvendo nesta manhã aqui na frente também da torre da Igreja Matriz, com certeza nós precisamos ampliar isso. E nada melhor que expondo os profissionais, e quero cumprimentar de uma forma muito especial. E a partir de hoje, quem sabe, nós vamos iniciar também a associação, uma lei que nós iniciamos na Câmara de Vereadores, 7.991, e agora começamos aos poucos, e assim como a Adevale já existe há 25 anos, com certeza vão ser os nossos professores para que nós possamos iniciar também do Parkinson. Procomóvel vai atender amanhã no bairro do Progresso. O veículo vai estar estacionado na Escola Margarida Freigan, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Qualquer consumidor pode tirar dúvidas e fazer reclamações sobre o direito do consumidor. Até o final deste mês de abril, o Procomóvel ainda vai atender nos bairros Fortaleza Velha e novamente lá no Progresso. E veja depois do intervalo. Vereadores defendem o Estado democrático e a ideia de uma nova Constituinte. Começa a funcionar nova estação de tratamento de água do SAMAI. O TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Já estamos de volta. Está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei que cria o programa Farmácia Veterinária Solidária para coleta e destinação de medicamentos para os animais. A proposta é do vereador Odemar Becker, do DEM. Pelo projeto, a coleta seria através de doações e, em parceria com o CEPREAD, os remédios deveriam ser entregues para as famílias carentes que comprovarem, então, a necessidade dos medicamentos para os animais. A matéria está nas comissões. Nova estação de tratamento de água já está em funcionamento. A estação de tratamento de água do SAMAI, chamada de ETA Compacta, fica junto da ETA 2, na Rua Bahia, e trata 100 litros de água por segundo. Instalada recentemente pelo SAMAI, custou cerca de 2 milhões de reais. A nova estrutura é bem menor que a ETA 2, que produz 850 litros de água a cada segundo, mas o diferencial está na modernidade. O procedimento é o mesmo, né? É floculação, decantação, filtração, cisterna, tratamento final. A vantagem é a parte automática dela, né? Que é a parte de descarga de fundo de lodo, parte de filtração é automática, então isso o operador não precisa mais se preocupar com isso, né? Se ela vai fazer totalmente sozinha. É um equipamento mais moderno, diferente? Bem mais moderno que o que a gente tem hoje na ETA 2, né? A ETA 2 foi construída na década de 70 e a última estação feita em Blumenau tinha sido a do Garcia em 96. Agora, somando todas as ETAs, incluindo a compacta, o SAMAI produz cerca de 1.400 litros de água a cada segundo. A ideia dela justamente é para que nós possamos dar manutenção e fazer as correções estruturais na ETA 2, né? Porque é uma estrutura já muito antiga, né? E aí nós não podemos diminuir a quantidade de água que a população necessita. Então, o que nós fizemos? Instalamos essa ETA e agora vai possibilitar a nós efetivamente dar a manutenção que a estação está precisando. A nova ETA foi construída pela empresa Multiágua de Blumenau, vencedora da licitação. São 7 módulos metálicos que formam a nova estação. Os vereadores acompanham as ações do Executivo na área do tratamento
e abastecimento de água na cidade. Realmente uma estação, como o próprio nome diz, compacta, própria para ser instalada no lugar que foi complementando um trabalho de uma estação grande já existente na cidade e que certamente trará mais qualidade de vida para as pessoas, principalmente nos investimentos que são feitos no SAMAI, muitos deles oriundo, inclusive, do fôlego financeiro que a própria Câmara Municipal deu à entidade quando ajudou a recalcular, remodelar a cobrança da taxa de lixo, da água, dando a possibilidade do SAMAI tratar de forma mais eficiente a água e levar isso para os mais longínquos recantos da cidade. E em Brasília, os deputados estão discutindo o processo de impeachment da presidente Dilma e a votação acontece nesta semana. O assunto repercute também aqui na Câmara. Marco Antônio Van Rossque ressaltou que, apesar da política ser considerada uma doença contagiosa, ainda há esperança. O parlamentar afirmou que a realização de novas eleições não vão resolver os problemas do país e defendeu a necessidade de uma nova Constituinte para debater as reformas. Reforma política, reforma do Estado, reforma do Pacto Federativo e a reforma tributária. Sem uma Constituinte em que normatize o sistema político brasileiro que está falido, que em função do seu arcabouço, da sua arquitetura, é um sistema que permite muitas vezes a troca de partido, a proliferação de partidos que muitas vezes não têm ideologia. E assistimos o que assistimos hoje, uma situação em que a corrupção, ou pelo menos tantas pessoas ligadas à política respondendo por atos de corrupção passiva, de corrupção ativa. Então acho que a Constituinte ela é feita para isso, para reformar o Estado brasileiro, para reformar a política brasileira. Eu entendo e torço para que, em algum momento, isso possa ocorrer pelo bem do país. Jefferson Fortes lamentou que nas redes sociais sejam compartilhadas informações que passam por verdades sem serem checadas. O vereador defende a ordem jurídica alicerçada no Estado democrático. Reforçou que a onda de atentar contra a ordem democrática incita a intolerância. Nós temos que tomar cuidado para que a crise política ela acabe não atentando contra a Constituição, contra as conquistas democráticas, contra o devido processo legal, contra o direito ao contraditório, a ampla defesa. Então nós temos que combater essa intolerância toda que está se gerando, infelizmente, em relação a isso aí, e debater a nossa democracia à altura do Brasil. Acho ainda que o Brasil vai sair grande da crise, maior do que entrou nessa crise, que as nossas instituições estarão consolidadas, mas é importante que a política, os três poderes e a população preservem essas garantias democráticas conquistadas. Para o vereador Robson Soares, a situação econômica do país é resultado da crise política. No entendimento do parlamentar, uma das alternativas para a retomada do crescimento passa pelo Pacto Federativo. Mas a solução do país, da crise que a gente vive, é muito maior do que simplesmente o impeachment. O impeachment vai trocar os gestores, os políticos que lá estão, mas não vão mudar de forma profunda o cenário, vão continuar as mesmas pessoas de sempre. A grande verdade é que nós precisamos de uma revisão, alguns falam uma nova Constituinte. Eu acredito que tudo isso é muito longínquo, Não sei se vai ser a minha geração, a nossa geração, que vai conseguir pôr um fim a tudo isso que acontece no nosso país. Mas a grande verdade é que bastaria a vontade política para nós fazermos, por exemplo, o Pacto Federativo. Há muitos anos se fala do Pacto Federativo, há muitos anos se debate, há muitos anos se cobra, e o Congresso Nacional nunca fez de verdade isso. Porque o Pacto Federativo seria enviar mais dinheiro para os municípios. A crise econômica, ela é fruto da crise política, e o impeachment vai promover uma alteração de forma abrupta nesse cenário. E a crise econômica, ela provoca tudo isso no nosso país. O movimento 100 em um dia já está com inscrições abertas. A ideia é fazer ações solidárias, além de integrar e desenvolver oficinas, atividades educativas, artísticas e culturais que movimentem toda a cidade. Inscrições devem ser feitas pela internet. Ano passado, 140 intervenções foram feitas com a participação de cerca de 1.500 pessoas. O movimento deste ano está marcado por dia 11 de junho. Nesta terça-feira ocorrem algumas aberturas de sol aí no início do período da tarde
e com isso a temperatura se eleva um pouco mais. Sensação de ar abafado nesse período também, devido à alta umidade do ar. Um sistema de baixa pressão que ainda influencia a condição de tempo aqui em Santa Catarina favorece a condição para chuva, que é potencializada aí pelo calor do período da tarde. Então, há condição para pancadas de chuva no final do dia, associadas com algumas trovoadas e também descargas elétricas. Com relação à temperatura, vai ser uma tarde bastante quente, com sensação de ar abafado devido à alta umidade do ar. E a temperatura máxima oscila aí na casa dos 30 e 32 graus. Direto do Alerta Blue para o TVL Notícias. Lembrando que a TVL transmite hoje às 3 da tarde ao vivo a sessão ordinária da Câmara, direto do plenário. E antes você pode ver o trabalho das comissões permanentes. Para mais notícias aqui da Câmara, veja nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablue.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!